Pai Celestial. Deus eterno, Criador do céu e da terra. Como estamos ouvindo, Pai, com este hino, somente crer, tudo é possível. Nós queremos, Pai, na sua existência. Nós queremos em tudo que essa Bíblia nos diz. E por esta razão, noite e dias temos lutado, Pai, porque nós queremos em Ti. Nós queremos que os nossos problemas serão resolvidos. Nós queremos também no perdão dos nossos pecados. Nós queremos em um dia este mundo passar, mas a Sua palavra permanecer certa. Nós queremos em tudo, Pai. Queremos, Pai, que o casamento é uma coisa nobre, nosso Deus. Nós queremos que cada homem leve a sua noiva com respeito. Isso é o que diz a palavra. Nós queremos em tudo, Pai. No nome precioso do Senhor Jesus, nesta manhã, nós te pedimos a sua presença aqui. Porque foi a sua promessa de o Senhor estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Faça-se presente aqui, Pai, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, com Jesus. Amém. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Bom estarmos aqui, está quente demais. Mas também não nos tira a possibilidade de virmos adorar Deus, né? Amém. Porque está quente, isso é secundário para a gente. Podemos nos colocar de pé para a leitura da Bíblia. Em Mateus capítulo 28, gostaria de tomar o versículo 19 ao 20. Mateus 28, 19 ao 20. Assim diz a palavra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Assentai-vos, irmãos. Deus vos abençoe. Eu quero destacar um trecho de um versículo aí, que é praticamente o versículo 20, onde diz: eis que estou convosco. Se vocês forem olhar este tema que vou tratar, eis que estou convosco, este verbo está no presente. Se vocês forem olhar, estou presente convosco todos os dias. Estou convosco. Fiquem a saber isso. Ele não disse estarei convosco, não. Ele disse estou convosco. Agora, o profeta pregou uma mensagem, o título Adoção Espiritual. Eu, antes de entrar na profundeza do nosso estudo de hoje, nós vamos olhar um parágrafo 112 ao 113. O profeta diz assim: agora, chegando ao fim, eles estavam na montanha. E depois que Jesus foi o filho obediente, a carne, o cordeiro, foi guiado pelo Espírito Santo, Deus se movendo nele. Não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aquele que me enviou, o Pai que me enviou, está comigo. Não disse estará com ele, ou tem estado com ele, mas ele colocou o mesmo verbo, de que o Pai que lhe enviou estava com ele. Amém? Estava comigo. E como o Pai enviou e foi comigo, quero que escute. Como o Pai não enviou Jesus e depois ficou no céu sentado, como alguns ensinam. Ele não enviou o Pai como nós temos enviado às vezes o Filho. Ah, filho, então você vai lá no sítio X, não é? No sítio X,
A gente fica em casa, esperar o filho ir e voltar com aquilo que você mandou. Não é que temos feito? Mas ele não faz isso. Quero que você escute bem. Ele disse, como o Pai me enviou e foi comigo, também eu vos envio. E ele não apenas enviou, mas foi com ele. O irmão Branham disse, Deus não envia só o homem depois de sentar para assistir o homem toda a sujeira que vai fazer. Ele vai com ele para controlar o homem. Tá certo? Amém. Nós vamos falar isso. Eu vou deixar a irmã dele. Ela vai cantar agora mesmo. É para isso que vamos falar. Jesus é o caminho, né? O hino que a irmã vai cantando agora. Deus abençoe, irmã. É uma graça ouvir os hinos, né? E a única coisa que vai sobrando lá, pregar vai acabar. Quem tem coração de querer pregar, quando chega-se lá já não vai pregar. Agora é bom amar os hinos, cantar, gente. É muito melhor. Porque lá não há de haver mais, entra aqui para pregar. Pregar o quê? Lá não haverá o arrependimento. Amém? Lá não haverá o arrependimento. Como tenho falado, né? Não haverá dizer, eu estou na minha casa com minha família, esposa. Esquece isso. O que vai ficar lá é irmão e irmã. Agora, quando quer gozar uma família, esposa, filho, é aqui, né? E lá não pode contar isso, não. Tá certo. Agora, eu peço para os irmãos controlar o tempo. Às vezes não tem tempo de olhar, dá o sinal, né?
não está nada mal. Mas agora vamos olhando. Eu estava dizendo que vamos tratar da presença de Deus conosco. Parece que a irmã aí, como viu, meu Deus. Mesmo espírito, né? A gente estava no mesmo espírito, ela estava escolhendo isso, parece que tinha visto no meu tema. Mas olha, irmão, eu estava dizendo a vocês que o que vou tratar hoje é a questão de vos fazer mais ou menos recordar de que o Deus que nós servimos, Ele nunca nos deixou. Amém. Porque se existe uma família terrena, existe uma família celestial. Amém. A família começa na terra e termina no céu. Se o pai da família tem se feito presente para a sua família, Deus, como o pai da família espiritual, Ele está presente no lar. Amém. Está presente no lar. Agora, ainda nesta mensagem que eu estava lendo, Adoção Espiritual, parágrafo 113, e Deus não apenas educa o homem, o envia, com uma declaração de alguma experiência no seminário. Mas se ele estiver equipado, Deus vai com ele. Se Deus envia um homem, Ele o equipa com a sua palavra e vai com ele. Amém. Tá certo? Amém. Vai com ele. Em nenhum momento Deus mandou o homem e ele ficou sentado. Ele vai com este homem. Em qualquer lugar onde o cristão estiver a anunciar ou a testemunhar a palavra de Deus, lembre disso. A promessa foi de dizer: onde estão os 2 ou 3 a falar da minha palavra, eu estou no meio deles. Amém. Você nunca estiveste sozinho desde o princípio. Amém. Nunca ficou sozinho. Somente o humano às vezes chega a nos dizer: eu estou sozinho. Amém. Quando está numa situação: epa, eu estou sozinho. Estava sozinho mesmo. Mas quem te livrou do acidente? Você estava sozinho. Quem te fez escapar se estava sozinho? Alguém que estava consigo. Tinha um invisível que estava consigo. O melhor amigo que nunca me deixa. Agora, olha nisso. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim dos tempos. Ele prometeu estar conosco até os fins dos tempos. Em Gênesis capítulo 28, versículo 15 ao 16, eis que estou contigo, foi a promessa. Ele não disse estarei, quero que os verbos escutem bem. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei. Não te deixarei. Esse foi um advérbio de negação por completo. Não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Deus não deixa a sua igreja sem cumprir o que Ele tem falado. Amém. O homem que pode olhar: Deus já abandonou essa igreja, Deus não está com este homem. Mas Deus disse que não ia abandonar a sua igreja sem que cumprir. Aleluia. Amém. Acordando, pois, o Jacó do seu sono, diz: na verdade o Senhor está neste lugar. Amém. E não o sabia. Isso estava falando com Jacó. O Jacó estava andando fugitivo, perseguido, mas ele estava com uma segurança humana de dizer que ele estava só. Mas quando Deus o deixou e disse: eu estou contigo, não te deixarei até que eu cumpra o meu propósito contigo. Olha, Deus queria aquele homem enganador, ainda tinha um compromisso com o homem enganador. Esse Deus, como ele trabalha. Um homem que enganou a primogenitura, enganou o pai, combinou com a mãe para enganar o pai, para tomar a primogenitura. Ainda Deus dele: nunca vou te deixar. Esse engano se fez, mas nunca vou te deixar. Eu estarei contigo. E se a gente pensasse, poderia dizer: Deus não é justo um enganador usar um enganador, e Ele não é justo também usar você, se você não é santo também. Amém. Se Ele usou Jacó, Ele pode usar a mim. Amém. Ele pode usar um Jacó como você é enganador. Amém. Ele não tem nada a ver. Diz que Ele te viu, que você merece. Nenhum homem pode te tirar disso. Amém. Em Jeremias capítulo 1, versículo 4, assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo:
Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse do madre, te santifiquei. Amém. O homem é santificado antes de sair do madre. O homem é eleito antes de ser nascido. Creio eu que Jacó, independentemente daquilo que ele fez, ele já era eleito de Deus desde o nascimento. Pode não crer as pessoas, mas eu creio, porque o Jeremias aqui foi dito que antes que saísse do madre, ou da madre, como queria dizer, te santifiquei. Ele já estava santificado. Mas pergunto, será que Jeremias não falhou na terra? Ele nasceu santificado, mas não errou? Errou. Não falhou? As nações te dei por profeta. Oh, glórias a Deus. As nações não poderiam crer que o Jeremias era profeta, mas ele disse, as nações te dei como profeta. As nações te dei como profeta. Amém. Ele foi entregue às nações como profeta. Amém. Tá certo? Ele foi entregue às nações como profeta. Deus é que sabia que tinha entregue Jeremias para as nações como profeta, mas as nações não quiseram. Amém. Não conheceram as nações que o Jeremias era o profeta que tinha sido entregue por Deus. Então disse eu, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todo a quem eu te enviar irás, e tu quando te mandares falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo. Amém. 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 Não tema diante deles, estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. Amém? Amém. Deus falou isso. Não tenha medo de dizer, eu vou gaguejar, vou falhar, ter medo, eu estou contigo. Foi o Senhor que disse. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca, vai. As palavras que falava Jeremias eram palavras de Deus. Amém. Saíam da boca assim de Jeremias, mas o Espírito que falava era de Deus. Amém. Na mensagem, o quinto selo, parágrafo 134, eu li outro dia a carta que Maria, ela mesma escreveu para Policarpo. Essa Maria chamada mãe de Jesus, né? Ela fez uma carta para o Policarpo. E a demonstrando, não a demonstrando, mas recomendando-lhe ser um cavalheiro, aleluia, que pudesse ensinar e aceitar o ensinamento de Jesus Cristo, o qual havia nascido dela. Escute, a Maria escreveu a carta para Policarpo. Eu te peço, Policarpo, para você ser um cavalheiro de Jesus Cristo, este Jesus que nasceu. Você tem que ser um homem da mensagem, da divulgação da mensagem de Jesus Cristo que eu nasci. E de Deus. O próprio bilhete de Maria que ela havia escrito para o Policarpo. Policarpo foi devorado por leões. Vocês sabem, não queria dizer isso, não. Ele foi queimado. Já era muito tarde para soltar um leão na arena. E então eles derrubaram um banheiro, uma velha casa de banho ali, e colocaram na arena e o queimaram. Vocês sabem, esse é um dos mártires. Amém. Na era apostólica, ele foi queimado, um cristão que foi queimado por causa de querer defender a palavra de Deus. Tá certo? Amém. Sim, senhor. E no caminho descendo, ele estava andando com a sua cabeça inclinada. O centurião romano disse, você é um velho homem e bem respeitado. Por que você não condena esta coisa? Você é um homem. Você é um bom homem, respeitado. Por que você não denuncia esta mensagem de Jesus que morreu? Você é um homem que tanto nós confiamos, ainda permanece com a mensagem do profeta que morreu, deixando nós que estamos vivos. Amém. Ele simplesmente continuou olhando em direção ao céu. Amém. E uma voz falou de alguma parte. Eles não poderiam compreender de onde. Disse, Policarpo, não tema, estou contigo. Amém.
Eu disse, Deus está com qualquer cristão. Amém. Eles serão cristãos. A voz veio de onde foi disse, Policarpo, não se preocupe, porque vai sendo queimado. Você está sendo rejeitado, as suas palavras não estão sendo ouvidas, porque você está continuando com a mensagem desse que morreu. Mas quero te dizer, Policarpo, não temas, eu estou contigo. Oh, por quê? Ele estava firmado naquela palavra. Amém. Ele estava firmado naquela palavra. Graças a Deus. E quando eles começaram a empilhar as tábuas em cima dele para queimá-lo, havia uma música celestial descendo. E os hinos de algum lugar angelical cantavam aquela canção. E ele nem mesmo pestanejou para os escarnecedores. Esse foi um cavalheiro, este foi um homem que pôde se manter firme. Os mártires através das eras. Ali sofreram terrivelmente. Mas onde estavam eles? Eles estavam sob a inspiração. O Espírito de Deus, o poder. Por que clamas? Fala. 179. Moisés vem a este lugar onde Deus já havia dito, eu estou contigo. Está vendo? Deus nunca enviou um profeta ficando atrás. Amém. Deus disse, estou contigo. Tu disseste, venha moscas. E vieram a mosca. Isso é criação. Quem pode trazer trevas sobre a terra, senão Deus? Estão vendo bem o segredo? Aí pessoal, nós falamos isso, né? Moisés criou moscas. Mas um homem cria mosca? Cria lá você. Um homem pode criar. Ah, eu orei por alguém, curei. Você cura a pessoa? Cura a pessoa? Nenhum homem cura. Pessoa, quem faz é Deus. Só apenas Ele usa os seus membros. Ele apenas usa os seus membros. E depois Ele faz o trabalho dele. Então por isso que vocês estão vendo aqui. Nós temos falado, Moisés chamou tantas vezes as pragas. Mas não foi ele que fez. Era Deus que estava com ele. Amém. Sim, era Deus que só fala para atrapalhar. Para atrapalhar Faraó. Sim, porque isso saía nos lábios dele. Tu disseste, haja treva. Tu disseste, haja trevas. E houve treva. Tu disseste, haja rãs. E as rãs entraram até na casa de Faraó. Nas camas, quando eles as amontoaram. E grandes montes, Criador. E eu tenho falado através de ti, está vendo? Eu tenho falado através de ti, Moisés, e tenho feito minha palavra criar através dos teus lábios. As palavras de Deus, Ele usa os lábios do homem. Ele usa os seus lábios para poder testemunhar a palavra de Deus. Ele usa os lábios de qualquer pastor para pregar a mensagem. Só nós, como humanos, é que não vemos que os lábios foram usados. Apenas pensamos que foi ele que estava falando. Não é ele que falou isso. Mas aqui a mensagem está dizendo que o Deus que falava a palavra através dos lábios de Moisés. Fui feito um Deus anti-faraó atualmente. Sim, Senhor, eu tenho feito tudo isto. E aqui eles vêm a um lugar, surgiu um pequeno juízo, e Moisés começou a gritar, que farei? Que farei? 190, ou se isso não é atributo humano, ou atributo humano, isso é 190, não é? Ou se isso não é atributo humano, se isso não sou eu, se esse não sou eu, Ele já havia provido. O que tu dizes sucederá. Eu estou contigo. E aqui, no momento, se levantou uma circunstância. Que tenho que fazer? Que tenho que fazer, Senhor? Ouça, Senhor, onde estás? Oh, me escutas? Que tenho que fazer? E ele já havia ordenado e vindicado e provado, realizado todas as coisas através dele. E aqui, Deus, completamente claro, 211, fale ao povo e siga adiante. Amém? Amém? Temos um objetivo, que é a glória. Estão ouvindo, gente? Amém. Nós temos um objetivo. Nosso objetivo não é encher a igreja, não. Amém. Nosso objetivo é a glória. Amém.
Eu não tenho o objetivo de encher a igreja. Eu tenho o objetivo da glória. Amém. Tá certo? Amém. E qual é o seu objetivo? Para pregar? E se tem objetivo para pregar, vai pregar. Mas no dia que vai ser tirado da pregação, vai ser o quê? Porque o profeta, nessa mensagem que nós temos escutado todos os dias, ele fala: um dia as Bíblias serão fechadas, as armas serão penduradas. Amém. Se quer pregar, se quer fazer guerra para pregar, temos um objetivo, que é a glória. Amém. Movamos-nos para ela. Estamos dirigindo-nos para a terra prometida. Amém. Tudo é possível para aqueles que creem. Amém. 212. Fale ao povo: não tenho eu provado isto? Deus disse: fala ao povo. Quando eu falei, não tenho provado de eu estar consigo? Não tenho sido fotografado entre vocês? Não tenho sido fotografado a coluna de fogo entre vocês? Para vos provar que eu estou com ele? Amém. Não tenho. Agora cabe você se vai dizer amém ou vai dizer nada, né, vocês? Não é? Não tenho sido fotografado entre vocês e todas as coisas e feito tudo o que devia ser feito para provar que eu estou contigo? Amém. Não é certo que as revistas apenas uma semana atrás publicaram o artigo quando tu disseste aqui no púlpito o que sucederia aqui fora? Com 3 meses de antecipação, e ali foi tomado lugar e vindicado. Mesmo a ciência sabe disso. Amém. O homem pode negar isso, o incrédulo pode negar, mas a ciência conhece aquela coluna de fogo aí. Amém. A ciência conhece. E tudo o que eu tenho feito, e tu segues esperando. Tudo o que tenho feito, tu segues esperando. Tá certo? Fale ao povo e siga adiante a tua mente. Amém. É minha vontade, é minha incumbência falar o que Deus disse e seguir para adiante. Seguir para adiante. Há sempre presente a água da rocha. Oh, glórias a Deus. Sabe isso aqui? Há sempre presente a água da rocha. Se vocês estivessem bem atentos, já não poderia pregar. A água da rocha que saía na pedra, aquela pedra disse acompanhou Israel. Todo o tempo, aquela pedra não ficou, acompanhou Israel. E aquela pedra representava Cristo. Acompanhou Israel. Sim, para cumprir que estou convosco todos os dias. Quando ele deixava de vestir a coluna de fogo, ele vestiu-se de pedra. Estava naquela pedra. O povo queria beber, ele disse que era fonte d'água, não é assim? Então disse a Moisés: fere essa pedra. Abre poço, sou eu. Povo para beber eu. E ele não queria abrir o poço da terra para alimentar, porque não era a responsabilidade da terra alimentar a igreja, mas era a responsabilidade de Cristo. Amém. Para alimentar. Ele era a pedra. Ele era a pedra. Então há sempre presente a água da rocha. Oh, eu gostaria esta manhã, se tivéssemos tempo de passar para o capítulo 1 de Josué, onde ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Onde quer que andares, o Senhor teu Deus é contigo. Não temas qualquer homem. Não temas qualquer homem. Seja corajoso. Simplesmente, onde quer que pisares, eu estarei bem ali contigo. Não importa onde seja, Deus ia com Josué. Amém. Certo? O mesmo Deus vai com a sua igreja esta manhã. O Abraão diz isso. Isso no 7:12, né? Olhe para está aí. Vocês podem ver aí. O mesmo Deus vai com a sua igreja esta manhã. Onde é que Deus deixou a sua igreja? Quando Paulo pensou que estava a perseguir a igreja de Deus, ele disse: Paulo, por que me persegues? Amém. Estou perseguindo o Senhor, eu pensei que estou perseguindo apóstolos. Eu não disse que estarei com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Você, se perseguir um crente, você persegue Deus. Amém. Amém. Se você persegue a sua esposa, você persegue a Deus. Amém. Saiba disso. Amém. Porque alguns não têm respeito com mulher às vezes. Amém. Também mulher não tem respeito com homem às vezes. Você tem que saber isso. Sabe? Não estou dizendo que faça isso.
Mas não existe a mulher como a Sara. Né? A Sara chamava do senhor o branco. Mas hoje também a mulher de hoje chama Jerônimo, parece estar chamando também Boaz. Você não tem respeito. Jerônimo, Boaz. Boaz. Chamar eu a mim Jerônimo. Dona, tem que ver. Pai, eu sou pai dos filhos. Primeiro se dizer amor um pouco. Vai dar coragem um pouco. Dá com coragem. Jerônimo, né? Tem que ver essas coisas. Mas são filhos de Deus, né? Por que eu estou falando assim? Porque eu sei que vocês são mantos do Espírito Santo. Amém. Se você respeita o seu companheiro, você está a respeitar Deus ao mesmo tempo. Amém. Você está a respeitar Deus ao mesmo tempo. O mesmo Deus vai com a sua igreja esta manhã. Vamos beber desta fonte além. Onde você pisar, ali é onde Deus estará exatamente contigo. Você em nenhum lugar já pisou e Deus não está consigo. Saiba isso. Amém. Até o seu pé é controlado onde pisa. Amém. Onde pisa o seu pé, ele está controlado. Amém. Você pode pensar, não sei o que, você está sendo controlado. Não, eu não. Onde você pisar, ali é onde Deus estará exatamente contigo. Para dar água e dar-lhe vida. Eu estarei sempre contigo até o fim da era. Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. As leis de Deus estão assim. A lei de Deus é estar com a sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Adoção, confronto de Efésios com Josué, parágrafo 90. E quando Paulo desceu para ter uma pequena oração, lá estava o anjo, disse, não temas, Paulo, este velho navio se chocará com certa ilha. Vai em frente e coma a sua refeição, está tudo bem agora. Olha, é naquele barco que o Paulo estava sendo encaminhado para ir ao encontro de quem mesmo? Já esqueceram, né? Quando o Paulo estava sendo levado para ir testemunhar esse evangelho ao rei, e vocês vão encontrar o que aconteceu, o barco começou a sofrer com uma tempestade. E toda a gente estava pensando, hoje é o fim, não tem como. Mas o anjo de Deus disse, Paulo, não se preocupe em nada, eu estou contigo, viu? Mas quero te dizer, este navio de qual você está, vai se chocar mesmo. Vai se chocar mesmo numa certa ilha. Está ouvindo? Mas te digo, vai em frente e coma a sua refeição, está tudo bem agora. Irmãos, é triste. Se você fosse avisado assim, olha, eu sei que você está aí nesse carro, mas há de haver acidente terrível. Mas não se preocupe, pode estar a comer pão aí no carro. Você não vai comer, irmão. Não ia comer mais, porque seria insegurança. Ou pediria que ele descer agora, né? Sim! Você podia ter pedido, mas deixa descer. Já me avisou, é graça essa. Mas a graça lhe avisou, mas disse continua. Não disse para sair, não. Disse, você vai encontrar a situação, mas continua essa situação. Continua com esta situação. Coma o seu pão. Folgue-se. Descanse. Está tudo bem agora. Aqui vem ele. Aqui vem ele com aquelas correntes em seus pequenos velhos braços, arrastando-as pelos pés, e disse, tende bom ânimo, homens, pois Deus, o anjo de Deus, do qual sou servo, colocou-se perto de mim e disse, Paulo, não temas. Aquele mesmo Espírito Santo está aqui nesta noite. O mesmo Espírito de Deus nos ministrando as mesmas bênçãos espirituais. Amém. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A era de Esmirna. Parágrafo 65. Todas as vezes que o Senhor usa estas palavras, não temas, há um compromisso. Amém. A mão que envolverá grande perigo e sofrimento e privação. Ora, ele não disse de uma maneira brusca e embotada. A tribulação vem,
isso amedrontaria a qualquer um, não é certo? Amém. Mas como uma mãe que está prestes a apagar a lâmpada e diz gentilmente ao seu filho, a fim de que ele não fique com medo. Agora não fique com medo, porque a luz irá embora e ficará escuro. Mas lembre-se que eu estou aqui com você. Amém. Uma mãe gentil. Ah, você está fazendo bolo. E ela começa a chorar. Por que não dorme cedo? Desde aquela hora. Não dorme cedo por quê? Disse, não se faz assim. Você fala, filho, eu quero apagar a lâmpada, ouviu? Aqui vai ficar escuro. Mas quero te dizer, eu estou consigo aqui. Amém? Amém. Estou consigo. Não estou longe, não, estou consigo. Então disse, o que faz de Deus? Ele conhece de todos os perigos que vamos passando, mas ele diz como filho, estou convosco. Amém. Não se assuste não, eu estou convosco. Eu estou convosco. Então é isso. Não tenhas medo do homem, ou o que ele possa fazer-vos. Eu estou convosco. Tá certo? Não tenha medo. Agora, não fique com medo, porque a luz irá embora e ficará escuro. Mas lembre-se que eu estou aqui com você. Assim também ele diz, não tenhas medo de homem ou do que ele possa fazer-vos. Eu estou convosco e minha graça é suficiente para vós. Quando passardes pelas águas, elas não vos encobrirão, nem mesmo na morte sereis destruídos. Vós sois mais que vencedores. Amém. Vós sois mais que vencedores. Como o anjo veio a mim a sua comissão, parágrafo 151. Então eu estava sentado lá e olhando para ele. Ele estava olhando um anjo, o irmão Branham. Eu tinha minha mão levantada desse jeito. Ele estava olhando diretamente para mim, tão agradável. Mas ele tinha uma voz muito profunda e ele disse, não temas, eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso. E quando ele falou aquela voz, aquela era a mesma voz que falou comigo quando eu tinha 12 anos de idade até agora. E eu sabia que era ele. E pensei, agora. E aí no 153, eu disse, olhei para ele assim. Ele disse, não temas, bem quieto disse. Eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para dizer a você que o seu nascimento peculiar, como você já sabe como foi o meu nascimento lá em cima. Aquela mesma luz pairou sobre mim quando nasci. Aquela mesma luz que está aí a coluna de fogo. No dia que ele nasceu, a mesma luz brilhou sobre ele. Vocês sabem disso, que essa luz não é pela primeira vez desde o meu nascimento. E assim ele disse, seu nascimento peculiar e vida mal entendida tem sido para indicar que é para você ir a todo o mundo e orar pelos enfermos. E disse, indiferente ao que eles têm. Tá vendo? Ele disse, indiferente ao que eles têm. O ministério do irmão Branham seria diferente dos ministérios denominacionais que eles têm. E ele designou, Deus que é meu juiz, sabe que ele designou o câncer e disse, nada. Se você conseguir fazer com que o povo creia em você, veja o segredo. Se você, Branham, conseguir convencer o povo a crer em você, que creia em você, e for sincero quando orar, nada ficará diante das suas orações. Nem sequer o câncer. Vem! Se você fizer com que o povo creia em você, este seria o trabalho do pastor, fazer o povo crer em profeta. Amém. Não como Deus dele, crer no mensageiro que Deus enviou. Amém. Eu creio em Isaías. Amém. Eu creio, não é? Amém. Eu creio em Paulo. Creio que foram homens de Deus. Amém. Creio. Mesmo onde eu creio neles. Eu amo a eles. Porque eles falaram a mesma coisa que falaram em cada profeta. Possuindo todas as coisas, parágrafo 9. E eu recordo a visão do Senhor há não muito tempo atrás. Recorda vocês quando a contei aqui?
A doçura do Senhor aquela manhã disse: não temas o que quer que seja, onde quer que fores, ou o que, pois a presença de Jesus Cristo que nunca falha é contigo, onde quer que fores. Então ele não pode, Satanás não pode me matar até que Deus diga está consumado. Ele pode tentar isso, mas ele nunca terá êxito em fazê-lo. Satanás pode tentar exatamente a qualquer ministério. Ele pode tentar querer destruir a qualquer ministério, mas escute, ele não fará nada. Ele não fará nada. Não terá êxito, assim afirma o profeta. E eu creio nessas palavras. Amém. E ele diz a era de Laodiceia, parágrafo 134, ó, pequeno rebanho, não temas. Esta será, esta era, está se encerrando rapidamente. Esta era está se encerrando rapidamente. Este tempo está terminando rapidamente. Enquanto ela passa, aqueles joios serão arrumados juntos. E com uma corda tríplice, não é facilmente arrebentada. Estão ouvindo bem? Esta era facilmente está terminando. Mas está terminando com o joio sendo amarrado com 3 cordas, que não é fácil para arrebentar. Que não será arrebentado. Não será arrebentado. Eles terão uma tremenda força tríplice. Escute. As igrejas serão amarradas com o quê? Com a política, física e espiritual. São 3 cordas satânicas. E eles procurarão destruir a noiva de Cristo. Ela sofrerá, porém prevalecerá. Amém. Sofrerá, mas vai prevalecer como Policarpo. Não tenha você temor daquelas coisas que virão sobre a terra, porque ele, tenho amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não falou isso em São João capítulo 13, versículo 1? Do que Deus amou-os até o fim? Sim, Gênesis capítulo 48, versículo 21. Depois disse Israel a José. Esse Israel é Jacó, né? Ele disse ao seu filho José: eis que eu moro, mas Deus será convosco. E vos fará tornar a terra do vosso pai. José, eu estou morrendo como seu pai, mas quero te dizer, um dia Deus será convosco. Ele estava a falar, o Cristo virá sobre a terra. Ele estará convosco. Ele não disse está contigo, não, disse estará convosco. Porque estava a prever a vinda de Cristo para estar no meio com eles. E ele veio. E em Êxodo capítulo 13, versículo 19, e Moisés levou consigo os ossos de José. José também morreu no Egito. E eles foram dito assim: quando eu morrer, carrego os meus ossos. Oh, glórias a Deus. Se vocês apanhassem a revelação disso aqui, isso é muito profundo, né? Amém. E Moisés levou consigo os ossos de José, por enquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Por que os filhos de Israel, eles foram prometidos para que a sua saída do Egito para a terra prometida fosse com os ossos? Vocês já pararam para pensar? Carregasse os ossos para ir com eles lá. Porque o José representava Cristo que estaria com eles até o destino. Amém. Este era o tipo de que o Cristo que há de vir após a morte. O Espírito dele estaria convosco até a consumação dos séculos. Amém. Irá convosco até o destino que vocês vão de ir. Amém. Não é somente ir esperar a ressurreição, não. Embora ele sabia que a ressurreição estaria em Jerusalém. Amém. Agora, aí em Êxodo capítulo 20, versículo 4, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. O Senhor vosso Deus vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. A peleja não é minha. Amém. Descanse lá. A peleja não é do cristão. A peleja é dele. Amém. Quando saber que a peleja é dele, ele vai pelejando. Mas quando você quer dizer, eu estou no lugar muito,
Está a lutar muito? Hã? Está a lutar muito como a gente temos feito. Eu lutei muito para fazer esta casa aqui. Mas você já leu Hebreu 3:4? Escuta, nós temos falado, lutei muito construir a casa, né? É porque toda coisa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Onde edificou? Onde edificou? Hebreus 3:4. Todas as coisas são feitas por homem, mas todavia quem fez é Deus. O homem fez o quê? Sim, os filhos, quem engravida a mulher é ele. Calor é aqui, mas quem deu o filho é Deus. É Deus. Oh, pensa em céu? Faz agora aquilo que. Esses filhos têm dono, gente. Vamos ser claros, esses filhos têm dono. Está vendo? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Oded. Filho de Oded. E saiu ao encontro de Asa. E disse-lhe, ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco. Está vendo? Ele não disse estará, não. Escute, Deus nunca deixou o homem. Ele sempre foi com o homem. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Isso é certo? Está certo, igreja? Amém. Eu quero vos dizer, enquanto vocês andarem no caminho de Deus, Deus está obrigado a andar consigo. Amém. Mas quando você sai e deixa Deus, Deus não está obrigado a ficar consigo. Obrigatoriamente Ele tem que te deixar. Amém. Agora, duvido já para a pessoa que deixou Deus e dizer, eu tenho Jesus, não pode pensar em desconvertir. Não é possível. Essa escritura estaria mentindo. Essa escritura estaria mentindo. Depois de um gajo estar a beber aí, dizer que eu estou com Deus, eu conheço Deus. Não pode pensar, eu conheço a mensagem, não ouviu? Não tem mensagem, mentira. Não é possível. Porque ele diz, enquanto estiver com Deus, Deus está consigo. Mas enquanto o deixa, Ele deixa também de você. Eu sei, não sou eu. Não sou eu não isso. Não sou eu não. E Israel estava por muitos dias sem um verdadeiro Deus. E sem sacerdote que o ensinasse. E sem a lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor. Escute. Quando Israel passou em grandes angústias, que é Jacó, né? Em grandes sofrimentos, ele achou voltar para Deus. Não é isso que pensou? Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Israel, não é? Quando voltou ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Tá bem? Por isso que quando o homem vem que é para essa vida que estou a levar é perigoso. Já cansei, bebi, não teve êxito. Volta! Ele está pronto para receber. Está certo? Amém. Volta! Anda a reconciliar com ele. Amém. Ele se volta. Amém. Israel andou fora da vontade de Deus, mas quando viu que isso não estava dando certo, melhor é voltar para Deus. Deus o achou. Amém. Eles acharam Deus. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Sabe um homem, quando sai da presença de Deus, não há bênção. Amém. Nem o que entra, nem o que sai, não tem bênção sobre ele. Amém. Nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. E nessa ainda mais, neste segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Nesta batalhas não tereis que pelejar. Era Deus falando. Esta guerra não é vocês para pelejarem. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Israel e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O mundo estava preocupado para lutar contra Israel. Pensaram que hoje vamos varrer Israel, mas Deus era com eles. Amém. Diz, não vos assustem, esta batalha não é vossa, parem. Parem. Na hora de dizer, eu sofri muito com o povo de Deus, de pregar o evangelho. Pegou o que você? Parem. Eu vou fazer sozinho a obra. Sim,
Ele foi dito, para, eu é que vou fazer. Não é você não. Parou o homem. Parou o homem, não assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eu lembro de uma escritura que diz assim, Deus o dele luta por eles. Já não são eles não. Essa luta aqui é nós. Aqueles que nós conhecemos, Deus deles luta por eles. E era Deus que lutava por eles mesmo. Amém. Era Deus mesmo. Agora olha aí no Salmos capítulo 118, versículo 6 a 7. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Uma convicção, né? Não temerei o que me pode fazer o homem. Amém. Se o Senhor está comigo, não temerei o que o homem vai me fazer. O Senhor está comigo. Entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. O Senhor está comigo. E o meu desejo será cumprido sobre todos aqueles que me odeiam. Jeremias 42, 11. Não temais o rei de Babilônia, a quem vos temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos livrar da sua mão. Então, como é que Michel, Abdenego e Shadrach e Daniel poderiam temer da morte, se uma vez essa palavra já estava escrita em Jeremias? Não temeis ao rei de Babilônia, o que vai vos fazer? Eu estarei com vocês. Ele estava seguro. Amém. Por isso eles disseram, se nosso Deus não nos livrar, estamos prontos para morrer. Nós vamos descendo até lá. Se ele não nos livrar, estamos prontos para morrer. Irmão, porque eles tinham promessa. Eles liam as escrituras. Sabe, o cristão que conhece as escrituras tem coragem. E encoraja. Ele não é um homem que sofre com pequena tempestade, e aí logo ele já está aí varido como uma folha seca aqui lá. Não, é o homem de posição. É o homem de posição, é o homem de menos murmúrios. Ah, mas isso também já é demais. Demais o que, irmão? Esforça-te. Esforça-se, não há nada demais. Esforça-te, meu irmão. Esforça. Aí no 20 de Jeremias, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram profundamente. Terá uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Os perseguidores. E aquele que me enviou está comigo. E o Pai não me tem deixado. Só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essas são outras escrituras, né? E aquele que me enviou está comigo. Foi Jesus. O Pai não me tem deixado. Só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Está a ver a razão de Deus não deixar Jesus? É porque fez tudo o que o Pai lhe agradava. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. É? Porque o Pai está comigo. Agora pergunto eu, onde é que Deus deixou o seu povo para ficar sozinho? Irmãos, se nós chegarmos nesse ponto de saber que o trabalho que nós estamos fazendo, o dono está conosco, teremos temor em servir a Deus. Amém. Ou, queria dizer, respeitaremos o que Deus for a dizer para fazer. Amém. Porque o que acontece hoje? Não tem pastor, não tem diácono, não tem evangelista. O que pensou em fazer, alguém está fazendo. Deus me disse. Deus me informou. Deus me disse. Não estamos negando que Deus não pode falar consigo. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Mas uma coisa certa é que se ele está no meio desta obra como supervisor, melhor é deixar alguma coisa ele seguir à frente. Você assistir. Eu gosto de ser lento. Lento, se eu vejo que não tem uma direção, eu fico sentado. Esta mensagem preparei esta manhã mesmo, quando eu estava aí. Eu ontem tive muita audiência aqui, não tive tempo nada. Quando chegou o grupo coral começou a cantar, eu tenho defeito. Basta cantar, barulho de criança não me entra mais nenhuma coisa. Eu só fiquei lá. Eu disse, eu te preparar à noite. Eu disse um irmão, eu não consegue me preparar à noite. Cheguei à noite,
Sono também disse, anda aí. Dormi. Essa manhã, eu disse, não tenho nada. Eu disse, sabe que a única coisa besteira na minha vida que nunca fiz é de passar o dia sem nenhuma palavra para pregar. Não preparei nada. Pô, você saiu muito cedo, 7 horas já estava na igreja, não preparou nada, eu não veio nada. Mas esta manhã, quando eu cheguei aqui, encontrei uma menina que estava a cantar aqui, uma irmãzinha. Aí me chegou isso aqui. Se Deus manda um homem, ele vai com ele. Amém. Ele nunca deixou. Eu quero que vocês fiquem nisso. Em qualquer espaço, doente, no hospital, onde que você for. Graças a Deus. Você fala, eu sei que o Senhor está comigo. Amém. Faça segundo a sua vontade. Amém. E você cala. Descanse quando fala isso. Amém. Porque essas palavras não são também do pastor. Foram dele que disse, eu estou com vocês, estou contigo. Ele disse, estou com a igreja, porque a igreja se preocupa tanto, uma vez que o mestre está conosco. Vocês sabem quando uma mulher, o marido está próximo, até esse toque que ela tem de Deus, guarda ainda, porque o gajo está aqui, pode tirar, ele tem isso. Ela fica descansada. Não sei se nunca olharam os meus irmãos casados. Amém. Nunca olharam? Mesmo ter esse tocado, não tem nada aqui. Mas aqui é esse toque. É defesa. Quando você sai, ela usa aquele toque. Não é que vai deixar a criança com fome, não. Usa, mas quando está aqui, porque eu vou sofrer. Ele está aqui. Por isso eu tenho dito, você é tudo. Companheiro. Você é tomate, você... É tudo, né? O resto também vai completar. Né? Batata. Você é chá, né? Então é tudo para mim. Então se ele está conosco, então descansemos. Amém. Ele está em altura de resolver qualquer problema.